O cotidiano da escola se apresenta ao psicólogo com diversos fatos a serem explicados e contradições que permeiam o ensinar e aprender, interferindo na forma como o profissional executa o seu trabalho. O psicólogo inserido na escola deve buscar o aperfeiçoamento de suas práticas mediante intervenções que considerem fatores históricos, sociais, políticos e econômicos, realizando uma intervenção ampla e contextualizada que envolva os diferentes atores presentes nos processos educativos, sejam eles professores, pais, funcionários, alunos, enfim, a comunidade escolar. Oi, gente, agora vem comigo que eu vou falar um pouco sobre o psicólogo e o projeto político pedagógico. É o PPP, mas não é o proposta preliminar de projeto que a gente fazia na faculdade, não. É o projeto político pedagógico. As escolas baseiam suas práticas nesse projeto que envolve valores e metas. O psicólogo deve atuar na avaliação, na elaboração e na reformulação desse projeto, destacando a dimensão psicológica da realidade escolar e reforçando o trabalho interdisciplinar. Para elaborar um plano de intervenção, é crucial conhecer dados objetivos da organização escolar, como o número de estudantes, turmas, professores, serviço à comunidade, índice de aprovação, reprovação e evasão. É importante também entender o perfil socioeconômico da sociedade escolar e as características do território. Além disso, é necessário conhecer a formação, salários, condições de trabalho e a metodologia pedagógica da equipe docente. A participação do psicólogo no cotidiano educativo contribui para experiências enriquecedoras e possibilita o planejamento e a avaliação de diversas intervenções, colaborando com a formação do coletivo escolar. Aqui iremos debater sobre essa relação da psicologia e a pedagogia, uma união entre as duas, uma força para ajudar as pessoas a compreender a aprendizagem. Porque o conhecimento sobre o ensino e a aprendizagem evoluiu de conceitos higienistas, antigas, que falavam sobre a saúde, sobre a importância da saúde mental, para uma análise múltipla de determinações, em que a pedagogia entra nesse meio de estudo, nesse meio de elaboração, nessa intervenção com a aprendizagem. A instituição está também relacionada às relações sociais, às relações familiares, a política social, a cultura do estudo, a cultura do aprendizado e a economia. A socioeconômico também está interligado no meio de aprendizagem dos indivíduos. Com essa união de todas as coisas, que se forma uma prática de intervenção decorrente dessa concepção na prática de ensino e aprendizagem dos estudantes. A partir dessa união da psicologia, pedagogia, do meio social, da instituição, da família, se obteve um pensamento crítico sobre a aprendizagem, em que a psicologia evoluiu nesse processo, fazendo que estudasse sobre os meios psicossociais e históricos, em que obteve uma compreensão que a educação tem suas dificuldades, principalmente numa sociedade desigual na qual vivemos. Além disso, essas dificuldades refletem o acesso às escolas e a permanência dentro delas. Sendo assim, essa desigualdade é a base da subjetividade humana, em que o direito de estudar é para todos, mas nem todos temos esse direito. Por isso, o CREPOP salta essa regra e esse dever do psicólogo em promover saúde e aprendizado para todos, independente da sua classe social, seu meio, sua cultura, tudo. Dando continuidade ao tema da intervenção do psicólogo no âmbito escolar, ainda mais na ética profissional, vamos pensar nesse papel do psicólogo na escola. É essencial lembrar que essa função vai muito além do diagnosticar e intervir em dificuldades individuais. Ele deve atuar como facilitador desse desenvolvimento integral do aluno, respeitando sempre os princípios éticos da profissão. Primeiramente, ao trabalharmos com os estudantes, o psicólogo deve resgatar essas funções do conhecimento científico como ferramenta para compreender e transformar a realidade. Isso quer dizer, ele deve digerir e transformar isso em uma coisa que dê para perceber tudo que está naquela digestão.
mais ou menos, deixando leve, seria separar tudo para que chegue cada parte na sua determinada parte, dividindo tudo em cada etapa para que todos entendam todas as etapas desse processo. E aqui é muito importante lembrar da visão de Vygotsky, que ele falou isso em 2000, que ele vai enfatizar o potencial que a aprendizagem tem e que a aprendizagem de cada aluno possui. Segundo ele, esse conhecimento científico se deve a partir do instrumento que vai ajudar os alunos a entenderem esse mundo ao redor e a se desenvolverem melhor. Isso significa que, em vez de focar apenas nas dificuldades que o aluno tem ou terão, o psicólogo vai entrar e vai ajudar nessa exploração do potencial, utilizando os mediadores culturais, tais quais música, teatro, desenho e outras formas de expressão. Os mediadores são altamente fundamentais para que os alunos possam expressar essa subjetividade e também de se conectar com o conteúdo de forma significativa. Oi, colegas, boa noite. Nesse tópico, nós vamos entender juntos como o CREPOP traz a atuação dos psicólogos na formação dos educadores. Vamos lá? O objetivo aqui será entender como os psicólogos podem contribuir de forma positiva, com base na cartilha do CREPOP, para a formação contínua dos educadores e como essas contribuições podem chegar até o ambiente escolar pedagógico. É necessário entendermos que existe um contexto histórico na educação e as tendências pedagógicas. Nessa base de fundação teórica, nós podemos dividir esse tópico em 3 partes. O primeiro deles é a pedagogia tradicional, onde o foco de ensino estava mais no conteúdo e no professor, e os seus métodos eram mais rígidos e unidimensionais. O segundo tópico era a escola nova e o construtivismo, onde a ênfase estava no estudante e na construção ativa dessa metodologia, ou seja, era um ambiente mais interativo e participativo com o aluno. O terceiro tópico é a pedagogia tecnicista. Com foco nos métodos e técnicas, ela priorizava uma execução mais afunda e precisa da aplicação desses métodos e conteúdos para os alunos. É importante que o psicólogo compreenda essas tendências para entender como essas abordagens influenciam a prática pedagógica e o papel do psicólogo na escola. Entendendo isso, nós chegamos ao foco principal, que é identificar quais são as contribuições dos psicólogos na formação dos educadores, podendo ter atuação direta nas áreas de estudo sobre desenvolvimento infantil, processos de aprendizagem e suas implicações na prática pedagógica, nas relações interpessoais e dinâmicas sociais, onde o psicólogo busca analisar e intervir em questões relacionadas às interações e dinâmicas sociais no ambiente escolar, e na dimensão subjetiva da educação, onde sua importância está em destacar a subjetividade das experiências educacionais e a presença do sujeito como uma totalidade na prática pedagógica. Sendo assim, o psicólogo pode estar ativo na mediação do ensino-aprendizagem, auxiliando os professores entre a intermediação do aluno e do conteúdo, o que traz uma facilidade na compreensão da crítica e realidade social. Na formação continuada, trabalhando temas como relações de classe, gênero, sexualidade, e também nas relações étnico-raciais, mídia e tecnologia, onde o objetivo das intervenções são sempre promover subsídios que contribuam para uma melhor compreensão de como os alunos compreendem e se desenvolvem a partir dos conteúdos. Como impacto da atuação psicológica na formação de educadores, temos como meta compreender as relações entre a subjetividade, psiquismo e processo educacional, e promover práticas pedagógicas que favoreçam a humanização e a inclusão, refletindo nas dinâmicas e nos resultados sociais desses alunos e professores. Concluímos que psicólogos e educadores têm que trabalhar juntos para propiciar um ambiente de inclusão e pertencimento a esse aluno na escola, impactando a implementação de educação mais crítica e humanizada, que se torna essencial para o desenvolvimento integral dos estudantes. Agora,
vamos falar sobre a atuação do psicólogo na educação inclusiva. Mas antes, gostaria de explicar que educação inclusiva e educação especial são diferentes. Você conhece essas diferenças? Vamos verificar? Olá! Nesse vídeo, iremos discutir um pouco a respeito das diferenças entre educação especial e educação inclusiva. E também vamos falar sobre a atuação do psicólogo nesses contextos. Antes de tudo, você sabe qual é a diferença entre educação especial e educação inclusiva? Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, educação especial é uma modalidade de educação escolar. Ela é oferecida na rede regular de ensino para alunos portadores de necessidades especiais. Já a educação inclusiva é um sistema educacional que alia a educação regular com a educação especial, buscando inserir o aluno no ambiente escolar. O autor Carlos Scliar nos traz uma visão crítica a respeito dos dois termos. Segundo ele, o aluno da educação especial é visto como incompleto, que deve ser medicalizado, corrigido, disciplinado ou curado. Já a educação inclusiva vê o aluno com deficiência como parte do ensino regular, seguindo o princípio de escola para todos. Porém, em muitas instituições de ensino, para o aluno seguir o requisito da escolarização, ele deve deixar de ser deficiente para ter uma posição igualitária a seus colegas. E isso resulta em um conflito, pois volta a incluir o aluno na educação especial. Outra crítica que o autor nos traz é que na escola inclusiva, a alteridade permanece quase sempre no plano curricular. Fala-se da deficiência, ela é respeitada, é uma temática a ser abordada, porém não é o sujeito da pedagogia. Como resultado, a educação inclusiva ainda não pode ser considerada uma quebra de paradigmas, porque ainda não consegue realizar uma avaliação suficientemente crítica dos discursos e das práticas institucionais. Interessante, não é? O psicólogo desempenha um papel crucial no apoio emocional e psicológico a alunos com necessidades educacionais especiais, ajudando-os a desenvolver a autoconfiança, habilidades sociais, além de oferecer suporte às suas famílias. A educação inclusiva deve respeitar a diversidade e promover a participação de todos os alunos, independentemente de suas características pessoais, sociais ou culturais. O psicólogo deve atuar para garantir um ambiente inclusivo e acolhedor. É fundamental que o psicólogo ele trabalhe em conjunto com os educadores. Dessa forma, vai oferecer uma formação e uma capacitação sobre a necessidade específica de cada aluno e assim promovendo estratégias pedagógicas inclusivas e adaptadas. O psicólogo deve realizar também avaliações psicológicas que vão identificar, né, as necessidades dos alunos, subsidiando as intervenções personalizadas e adequadas, sempre em colaboração com a equipe pedagógica dessa escola. Nesse contexto, né, a atuação do psicólogo deve ser integrada com outras políticas públicas e serviços de saúde, como por exemplo da assistência social, para assim garantir uma abordagem completa, holística, que vai favorecer o desenvolvimento de todos os estudantes. É essencial estabelecer métodos de monitoramento e avaliação dos resultados das práticas inclusivas, permitindo ajustes e melhorias contínuas nas estratégias adotadas, visando o sucesso, né, e a inclusão efetiva desses alunos. Esses tópicos abordados refletem a importância do papel do psicólogo na construção de uma educação inclusiva,
garantindo, portanto, um ambiente onde todos os alunos possam aprender a se desenvolver plenamente. O trabalho do psicólogo com grupo de alunos na escola envolve diversas possibilidades de intervenção para apoiar o processo de escolarização e promover o desenvolvimento integral dos estudantes. Uma atuação importante é o acompanhamento dos alunos em conselho de classe, abordando dificuldades no ambiente escolar. A orientação profissional também se destaca como um espaço rico de intervenção, ajudando os alunos a compreender a relação entre a educação e o trabalho em um contexto neoliberal e fazer escolhas profissionais informadas. Outro foco de atuação da psicologia são as questões sociais que afetam crianças, adolescentes e jovens, como a relação entre escola e trabalho, a transição entre ciclos escolares, questões de gênero, sexualidade, relação étnica-raciais, desigualdade social, direitos humanos, preconceitos e a violência. A intervenção deve considerar as necessidades da escola e dos estudantes, trabalhando em parceria com professores, pais e equipes pedagógicas. Além disso, a criação de grupos de apoio psicopedagógicos podem ajudar alunos com dificuldades no processo de aprendizagem, integrando atividades que promovam o desenvolvimento de funções psicológicas superiores e a relação entre cognição e afeto. A prática do psicólogo ou da psicóloga deve ser guiada por uma visão crítica e fundamentada teoricamente sobre a sociedade, a educação, o ser humano e o processo de ensino-aprendizagem, buscando assim contribuir para uma psicologia crítica no contexto escolar. E isso requer um trabalho contínuo de reflexão e de criação de espaços de diálogo coletivo, visando a apropriação e a transformação do conhecimento. A prática deve ir além da técnica, envolvendo uma análise crítica das relações entre psicologia e educação, e reconhecendo as singularidades e os desafios do ambiente escolar.